Então, por isso que eu falo que a gente também não deve ter a anamnese como um instrumento isolado. Vou olhar a anamnese, vou avaliar meu paciente a partir dela. Não. Ela é uma peça do quebra-cabeça, onde eu vou juntar esse quebra-cabeça com os dados que eu estou colhendo ali com o meu paciente, com as testagens, com a minha avaliação qualitativa também, junto com o olhar da escola, porque é muito importante que a gente tenha essa parceria com a escola, eu sempre falo sobre isso, da gente estar na escola, conversar com a escola. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Psico Praticando. Eu sou Priscila Figueiredo, psicopedagoga clínica, e estou aqui para falar com vocês sobre avaliação psicopedagógica. E no vídeo de hoje eu vou abordar um tema super bacana e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, psicopedagogo, que já atua na área clínica ou que deseja ingressar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre anamnese psicopedagógica. Organizei aqui, inclusive, um script de uma anamnese, uma anamnese mesmo, uma estrutura para conversar um pouquinho com vocês sobre as etapas de construção dessa anamnese, o que a gente deve pensar quando a gente for organizar uma anamnese, o que a gente deve pensar quando a gente vai fazer essa coleta de dados, tá bom? Que é importantíssima. Mas antes disso tudo, vamos falar sobre a anamnese no sentido dela ser um instrumento avaliativo. Dentro da avaliação psicopedagógica, eu, Priscila, considero a anamnese um dos instrumentos assim principais para a investigação. Porque é o que eu sempre falo até com as minhas cursistas. Dentro da anamnese, a gente consegue fazer uma coleta de dados, do que eu chamo de coleta de dados ahistóricos e históricos. O que seria isso, Priscila? Ahistóricos são fatos que estão acontecendo atualmente, nesse momento, com o meu paciente. E históricos é toda a história dele, do desenvolvimento dele. Também a gente inclui ali as questões gestacionais, a história de vida da própria família, isso tudo dentro dessa anamnese. E aí a anamnese ela acaba sendo um instrumento, um formulário, vamos colocar assim, um pouco cansativo para os pais responderem. Alguns não conseguem se recordar de tudo, mas é o que eu sempre falo para eles. Toda mãe, geralmente, né, ou a maioria delas, lembra se atrasou ou não, ou o pai. A pessoa que teve o convívio ali com aquela criança, geralmente lembra se atrasou ou se não atrasou. E é isso que importa quando a gente pensa ali nos dados históricos, tá? Eu sempre digo que a anamnese, ela vem com esse formato mesmo de investigação, para que a gente possa conhecer o nosso paciente. E é muito importante que você, terapeuta, domine os marcos do desenvolvimento infantil, porque como que você vai avaliar analisar ali com riquezas de detalhes essa anamnese, se você não souber o que é esperado e o que não é esperado para o seu paciente a nível de desenvolvimento infantil, não é verdade? Então, que você também possa ter esse olhar. Não, ó, peraí, isso aqui teve atraso nessa etapa aqui do desenvolvimento, teve atraso. Não, essa daqui não, essa daqui foi tudo bem nessa etapa, tá? Então, é importante que a gente saiba essas riquezas de informações. E não só isso, às vezes os pais falam assim, Priscila, mas tem umas coisas aqui que você perguntou que eu realmente não sei o porquê que você quer saber disso. Gente, às vezes a gente consegue ligar uma situação com a outra, tá? A partir de uma informação dada na anamnese. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que teve um quadro muito alérgico, um quadro de otite de repetição, amidalite, adenoide, ou seja, aquela criança que teve muitos processos de inflamatórios mesmo aqui na face, a gente sabe que são interligados os nossos órgãos, e aí eu já olho e falo, opa, aí às vezes pode acontecer de ser uma criança com muita dificuldade, inclusive em discriminação auditiva, ou seja, tem a ver ali com o histórico. E aí, o que eu vou fazer com aquela informação já é uma outra situação, não é verdade? O que eu vou fazer com essa informação? Eu tenho essa informação. E agora? Então, assim, é muito importante que o terapeuta
ele tenha ali convicção do que ele está analisando. E que a anamnese, como eu sempre digo, não seja um instrumento assim, fútil, vamos colocar. Não, não, é um instrumento importantíssimo, tá? Inclusive, assim, existem linhas e linhas terapêuticas. Existem linhas terapêuticas da psicopedagogia que utilizam a anamnese no início da avaliação. Então, antes de ter o contato com a criança, faz a anamnese com a família. Existem outras linhas terapêuticas que fazem uso da anamnese no final, que existe tem um estudo embasando o porquê de fazer essa anamnese no final, mas envolve ali a questão do terapeuta não ser bombardeado com as informações da família. O que é isso? Não ser contaminado ali com aquelas informações. Então, existem pontos e pontos, não é verdade? Para que a gente possa ter, assim, esse olhar mesmo da psicopedagogia, o olhar do terapeuta, o olhar para aquela anamnese como um instrumento avaliativo, enfim, gente, envolve muitos processos, não é? E aí, quando a gente fala aqui da estrutura da anamnese, no meu curso de avaliação psicopedagógica, eu forneço, inclusive para as meninas, para as cursistas, um modelo de anamnese, que é uma estrutura ali de anamnese mesmo, que eu confeccionei com os meus anos de atuação na psicopedagogia clínica. Por quê, Priscila? Gente, não é fácil a gente organizar um instrumento desse logo de cara, assim, sem muita experiência, porque eu não sei nem que tipo de informação colher, Priscila. Geralmente acontece isso. Então, até no curso, eu oferto essa estrutura para as meninas para facilitar. Até porque, quando a gente pensa nessa estrutura de anamnese, não é fácil moldar isso. Mas, até por isso que eu pensei em gravar esse vídeo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que envolve a estrutura dessa anamnese. Que tipo de informações? Eu já falei sobre as questões históricas e ahistóricas, mas quando a gente fala, por exemplo, de questões históricas, o que envolve ali esse processo de coleta de dados históricos? Envolve muita coisa. Envolve desde da chegada dessa criança até essa família, mas na realidade envolve até antes mesmo, porque a gente também não investiga a parte genética. Se é uma criança que está vindo com uma hipótese de TDAH, a gente sabe que as questões genéticas são como se fosse uma luzinha piscando mesmo ali, para que aquela criança tenha de fato TDAH. Então, crianças TDAH, elas podem ter pais TDAH, não é verdade? Então, na minha anamnese, é fundamental que eu analise ali a história de vida progressa mesmo dessa criança e patológica também, e dessa família que acolhe essa criança, não é verdade? Então, a gente tem ali essa história, a gente também avalia toda a parte gestacional, como que foi essa gestação, o nascimento. A gente sabe que existem algumas questões que envolvem ali crianças com prematuridade, elas são consideradas fatores de risco, né? Englobadas ali dentro de crianças que podem desenvolver alguma questão por conta da prematuridade. Então, a gente também avalia esse tempo gestacional, a gente avalia o parto, como que foi, a gente avalia o peso, a gente avalia se nasceu chorando ou não, para a gente ver se teve algum tipo de sofrimento fetal, porque isso tudo pode influenciar, na verdade, ali no quadro daquela criança. Então, a gente faz toda uma investigação. Então, a gente começa sempre a anamnese pensando nesses dados históricos, mas, em contrapartida, paralelamente, a gente vai solicitando informações ahistóricas, ou seja, o que está acontecendo agora? Então, era assim, como está agora? A gente tem que pensar nesse tipo de estrutura até para verificar se teve algum tipo de modificação na estrutura dessa família. A gente avalia também dentro de anamnese o que eu chamo de vivências negativas ali para a criança. Então, aconteceu alguma coisa que possa influenciar emocionalmente o quadro dessa criança?
a gente também avalia esses sintomas. Então, a intensidade desses sintomas, o tempo, a durabilidade, a duração desses sintomas. Ó, sempre teve, a criança sempre teve essa característica, esse quadro, ou não, começou quando? A gente também avalia a parte escolar. E escolar, nós somos terapeutas da aprendizagem. Então, geralmente vão vir crianças com quadros de dificuldade na aprendizagem ou algum tipo de dificuldade escolar, seja ali também de funções cognitivas e tudo mais. E aí, quando a gente, eu sempre falo que quando a gente investiga essa parte escolar, a gente precisa ser ainda mais criteriosos com os pais. Por quê? A gente precisa avaliar se teve troca de escola, se não teve, como foi essa adaptação na escola, como foi a metodologia de cada escola que aquela criança estudou. Isso é fundamental, gente, porque eu preciso ter essa noção de história mesmo do meu paciente. Poxa, às vezes, e outra, nós, psicopedagogos, precisamos estar atentos, porque às vezes os pais colocam informações incompletas nessa anamnese, ou falam uma coisa, depois você vai ver outra coisa. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, tá? Então, quando a gente também avalia essa questão desses dados da anamnese, de história, da trajetória mesmo escolar do meu paciente, a gente não avalia somente que escola que ele estudou ou não. A gente avalia a metodologia, a gente avalia comportamento, a gente avalia desempenho daquela criança naquele ano de escolaridade, a gente avalia queixas também da professora e também dentro da anamnese a gente também pode colocar determinadas habilidades que, para perguntar mesmo para a família, determinadas habilidades se aquela criança já consolidou ou não, tá? Existem alguns manuais de psicopedagogia que trazem modelos mesmo de anamneses prontas. Mas assim, não adianta a gente ter esse modelo de anamnese pronta se a gente não souber avaliar afinco ali esses dados, não é verdade? Avaliar esses dados com esse olhar criterioso, com esse olhar investigativo mesmo, tá bom? Principalmente aí nesse período de avaliação psicopedagógica. E é interessante porque às vezes a gente, mesmo atendendo a determinado paciente há algum tempo, a gente também volta, sabe? Não precisa voltar exatamente na anamnese para avaliar aquilo tudo, mas a gente volta ali no relatório inicial de avaliação, porque no relatório constam, ou pelo menos deveriam, né? No meu caso, eu coloco sempre no meu relatório os dados importantes ali daquela anamnese que eu avaliei, tá bom? Dentro da estrutura também de anamnese, até coloquei aqui para a gente conversar um pouco mais, a gente também deve avaliar partes comportamentais. E aí, comportamentais é comportamentais como um todo. A anamnese, ela é o quê, gente? O olhar da família em relação ao seu filho. E eu sempre falo com os pais, preencha com muita atenção, preencha com calma, sabe? Eu costumo, inclusive, eu faço 2 tipos de anamnese, mas uma parte delas eu costumo mandar para casa. E aí eu falo, preencha com calma, preencha com atenção, sejam sinceros, é importante a sinceridade para a gente conhecer. Não adianta nada a família tentar esconder determinadas situações, não é verdade? Então, a parte comportamental, a gente não avalia somente o comportamento daquela criança na perspectiva da família, somente na família. Mas a gente também avalia ali o comportamento da criança em outros ambientes, inclusive na escola. Porque por mais que a família não esteja na escola, mas ela tem esse contato com a professora também vai trazer ali aqueles relatos de como está aquela criança e tudo mais. E dentro de comportamento, a gente também coloca a postura da família frente a determinados comportamentos que aquela criança apresenta. Então, se vamos supor que é uma criança que é muito inquieta, ou muito ansiosa, qual é a postura? Inclusive, formas de disciplina a gente também avalia, sabe? Isso tudo é muito importante, tá? Dentro também da estrutura da anamnese, a gente também vê essa parte social da criança,
de como ela se relaciona. E aí ela se relaciona com os pares, como ela se relaciona em família, em outros ambientes, na escola, com outras crianças. Ah, é uma criança que tem um histórico de que se isola demais. Ah, não, é uma criança que é bem tranquila, é sociável, porque a gente sabe que existem os marcadores ali, os critérios diagnósticos que a gente utiliza para determinadas patologias que envolvem a questão social. Então, olha que importante a gente também ter esse olhar na anamnese, tá? Outras questões que a gente também avalia é a independência de rotina diária, como que essa criança ela é tratada ali pela família no sentido também de se desenvolver esses tipos de autonomia, vamos colocar assim, de rotina diária mesmo. A gente avalia de tudo e mais um pouco. Eu acho que uma boa anamnese, ela é rica mesmo em questões para a família responder, sabe? Rica em detalhes. Não, eu quero saber mesmo, eu quero saber como é a estrutura, inclusive, da casa que vocês moram, se é uma criança muito agitada, se tem espaço para brincar, como que funciona, é uma criança que tem acesso a brinquedos pedagógicos, a livros ou não, é uma criança que só tem acesso à tecnologia, fica muito tempo no celular. Gente, é uma investigação muito criteriosa para que a gente possa, é o que eu sempre falo, juntar o quebra-cabeça. E a anamnese, ela é uma peça do quebra-cabeça, sabe? Então, por isso que eu falo que a gente também não deve ter a anamnese como um instrumento isolado. Vou olhar a anamnese, vou avaliar meu paciente a partir dela. Não. Ela é uma peça do quebra-cabeça, onde eu vou juntar esse quebra-cabeça com os dados que eu estou colhendo ali com o meu paciente, com as testagens, com a minha avaliação qualitativa também, junto com o olhar da escola, porque é muito importante que a gente tenha essa parceria com a escola, eu sempre falo sobre isso, da gente estar na escola, conversar com a escola, ou seja, é fundamental que a gente consiga fazer todo esse processo, entenderam? E outro ponto, como eu falei antes, o psicopedagogo precisa dominar ali os marcos do desenvolvimento para ver o que está dentro do esperado e o que não está. E aí é importante a gente fazer essa investigação também dos marcos do desenvolvimento do meu paciente, que aí envolve que marcos são esses, Priscila? Vários, existem vários. Vou citar alguns: linguagem, motor, sabe? Eliminação, então até a própria alimentação também, a gente avalia como que foi esse processo. E aí são perguntas muito, muito criteriosas. Eu vou falar para vocês, a minha anamnese, ela tem não, gente, ela tem 8 páginas. Então, assim, é porque eu olho, eu analiso, eu investigo, independente, gente, da idade que o paciente chega para você, você tem que saber do histórico dele. Não é verdade? Não precisa, eu tenho um paciente adolescente, para que eu vou querer saber como que foi as fases do desenvolvimento dele? Ué, se é um paciente que chegou para você sem diagnóstico nenhum, você precisa investigar. E aí você analisa, sim, toda essa trajetória desse seu paciente. É muito importante, gente, que o psicopedagogo, ele valide mesmo, sabe? Valide no sentido de validar aquela anamnese, de, por exemplo, peraí, tem uma informação aqui, deixa eu dar uma olhada, se foi isso mesmo que aconteceu, deixa eu validar isso aqui, sabe? Tem que ter isso também, tem que ter, eu falo que assim, a gente com o tempo, a gente vai pegando experiência, e aí a gente já olha a anamnese e já tem até noção se aquilo ali é verídico ou não. Acreditem? Vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiz até um estudo de caso com as minhas cursistas e eu trouxe um modelo de anamnese, uma anamnese preenchida, e a gente foi discutindo sobre essa anamnese. E aí, um dos cursos que eu dei, eu até falei com as meninas, eu falei, olha, a mãe passou por muitas situações durante o processo gestacional, não foi fácil, e aí ela fala, ao mesmo tempo, que as questões emocionais dela estavam ótimas, ela estava super bem. Aí eu conversando com as meninas, será mesmo que ela estava super bem?
E aí, quando eu fui conversar com a mãe naquela época, ela, eu nem sei, menina, porque eu coloquei isso, realmente não estava fácil, eu estava muito ansiosa, eu estava muito nervosa, eu estava com muito medo de perder a minha filha naquela época e tudo mais. Então, ou seja, a gente precisa sempre ter um pontinho de interrogação de analisar, não, isso daqui, porque eu já vi, tá? Eu já vi famílias omitindo informações na anamnese para mim, com medo de que eu pudesse sugerir alguma hipótese diagnóstica do filho, com medo do filho se enquadrar nos critérios diagnósticos e com medo de receber um laudo. E eu entendo essa angústia da família. Eu sou mãe, eu sei como é. Quando a gente engravida, quando a gente tem o nosso filho, a gente deseja que não venha com nenhum tipo de dificuldade, que o nosso filho seja sempre que tenha muito sucesso na vida, sabe? Que não passe por as dificuldades, porque a gente sabe o quanto que é doloroso até algumas vezes eles lidarem com aquilo ali. E então, assim, eu converso com as mães, eu sei da sua angústia, mãezinha, mas se você chegou até o consultório, vamos fazer o processo de investigação direitinho. Porque vai adiantar mascarar? Não vai. Vai adiantar colocar informações que não são verdadeiras na anamnese? É tampar o sol com a peneira. Porque, gente, eu sempre falo também sobre a importância de estimulação precoce devido até à própria neuroplasticidade, não é? Vamos aproveitar ali as janelas da neuroplasticidade, que é o quê? A habilidade que o nosso cérebro tem de se remodelar mesmo, não é verdade? De receber novas informações, eliminar o que não está sendo utilizado, remodelagem. Vamos aproveitar. Então, se eu tenho um paciente que possa que tenha alguma questão patológica, ele vai chegar até o consultório, já chegou até ali, já foi um passo muito grande chegar até o consultório. Chegou até ali, vamos fazer direitinho, porque se houver mesmo alguma questão a mais do que uma simples dificuldade de aprendizagem, que a gente possa tratar. Eu acho que o tratamento, ele vale muito mais do que um simples diagnóstico. O diagnóstico, ele de nada vale se ele for só um papel. Um diagnóstico, ele serve para quê, gente? Para adaptação na escola, para a gente ter um olhar em relação àquela criança, para a gente destrinchar mesmo ali, desbravar um caminho para fazer uma intervenção eficaz com aquela criança, não é verdade? Um diagnóstico, ele serve para a gente trabalhar as potencialidades daquela criança e não simplesmente fazer uma rotulação. Às vezes eu falo com a mãe assim, olha, a gente terminou a avaliação, eu acredito numa hipótese diagnóstica, eu vou estar encaminhando para neuropediatria, eu vou estar encaminhando para fonoaudiologia, para avaliação neuropsicológica, enfim. Mas é muito importante que a gente comece para ontem uma intervenção, para a gente poder amenizar esses sintomas. Entenderam? Então, não adianta os pais omitirem informações, não é? Vai adiantar alguma coisa os pais omitirem informações na anamnese? Não vai. Então, assim, e que você, terapeuta, tenha esse olhar de validar a sua anamnese. Não, ó, realmente está acontecendo isso. É importante conversar com a família, por favor. Sejam mais sinceros, a gente sabe das angústias. Não omita, eu falo para as mães. Priscila, já te entreguei a anamnese, mas lembrei de alguma coisa. Me manda no WhatsApp. Eu falo para elas, me mandam. Priscila, lembrei de uma coisa, eu acho que não é muito relevante. É relevante, pode mandar, é relevante. Toda informação durante esse processo é relevante. Entenderam? E é isso aí, pessoal. Olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi como uma breve aula de anamnese, tá? E que possa ajudar vocês a confeccionarem essa anamnese de vocês com um olhar criterioso, um olhar de avaliação, de investigação, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo, pessoal. Bye, bye!